Missões também é falar sobre projetos de Deus, falar sobre experiências de homens e mulheres na Bíblia. E nesta noite quero falar sobre um projeto. O texto que nós lemos vai falar sobre a vida de Sansão, um projeto de Deus. E também vai falar e nos alertar a respeito daqueles que deixaram a raiz. Sansão, para entender Sansão, precisamos entender o contexto histórico que Israel estava passando. Precisamos meditar desde Gênesis a Apocalipse, porque vemos ali a coragem, o amor, o crédito, o estímulo de Deus na criação e na esperança no homem. Até o capítulo 2 vemos e observamos a alegria de Deus em criar da forma de se alegrar com sua criação. No capítulo 3 vemos o erro e a decepção que o homem causa em Deus. No capítulo 4 observamos os primeiros homicídios da história humana. No capítulo 6 a degradação do gênero humano. E aqui vemos que Deus tinha um motivo de desacreditar totalmente do homem. Mas a sua essência, a sua raiz, as suas bondades a todo momento não permite que ele desista do ser humano. Mesmo Criador, mesmo onipotente, mesmo poderoso, mesmo com o domínio da vida e da morte em suas mãos, ele não desiste de nenhum de nós. No capítulo 7, vemos Deus colocando em evidência um projeto por meio da mão de um homem. Seleciona Noé e manda ele construir uma arca e levar sua família e alguns animais selecionados para que pudesse dar continuidade na sua criação, mas na tentativa de exterminar aquilo que não aprazia aos seus olhos. E assim Deus fez e Noé também obedeceu, numa prova de fé. No capítulo 9 ao capítulo 11, o homem novamente decepciona Deus e há divisão entre a separação de línguas. No capítulo 12, aprove a Deus fazer um projeto especial. E aparece um homem chamado Abraão e fazem uma proposta: sai da tua terra, do meio da tua parentela. E Abraão obedece à voz do Senhor. E nós sabemos tudo que ele passou no deserto, as escolhas que ele teve que passar no deserto, e tudo aquilo que foi necessário ele fazer para que a promessa de Deus viesse a se cumprir e ser pais de grande nação. Também somos filhos de Abraão. Estamos nessa noite inseridos num projeto emergencial de Deus, onde Deus ainda tenta fazer coisas entre nós que lá atrás Ele também tentou fazer. Capítulo 12 aprova a Deus um outro projeto especial. E com o passar do tempo, vemos a sua descendência também trilhando os caminhos, fazendo tudo aquilo que era necessário fazer para que a ordem, para que o culto a Deus, para que o povo voltasse novamente ao seu Senhor. Mesmo assim, não foi um sucesso total. E com o passar dos anos, Israel caiu na mão do inimigo, porque ele adorava o Senhor, mas muitas das vezes também adorava outro Deus.
vezes ele desacreditava no momento quando a coisa apertava. E ele preferia seguir a voz de outros senhores. Israel foi bombardeado. Israel foi a todo tempo tomada por escravo. E durante 40 anos ficou na mão do povo filisteu. Foi necessário fazer essa breve corrida no texto para a gente entender o contexto que Israel estava passando e entender por que o anjo visita uma mulher estéril. Israel novamente pecou. Israel novamente se afastou dos planos do Senhor. Israel novamente deixou a sua raiz, deixou de adorar o Senhor. E mais uma vez, desde a sua criação, quando Deus pegou um bocado de barro e criou um homem segundo a sua semelhança, e jogou sobre ele o seu espírito. E mesmo assim a gente viu tanta coisa acontecendo. É anunciado a vinda de Sansão. Da mesma forma também que a palavra nos mostra que é anunciada a vinda de Jesus Cristo. Da mesma forma também foi anunciada a Zacarias pelo anjo que estaria vindo, aquele que prepararia o caminho. Veja bem, Sansão nessa história é mais um projeto de Deus, mas também se equipara na história dos grandes heróis da fé. Assim também como Moisés, que no deserto passou por dificuldades no deserto, e quando o povo clamava por água, estava morrendo de sede no deserto, ele foi a Deus e falou com o Senhor, e o Senhor disse a ele: pega esse cajado que você abriu o mar. Interessante que foi um hino que assim cantou. E o mar se abriu. Agora toca, Moisés, com esse cajado na pedra. E ali saiu água e Deus orientou Moisés a levar alguns líderes para que pudessem contemplar e confirmar aquilo que o Senhor fez. E a água foi servida ao povo que estava no deserto, saindo do Egito. A água ainda continua sendo servida. Alguns ainda estão no deserto e não entendem que o deserto faz parte do processo, faz parte da nossa caminhada, faz parte também do convite de resgate do Senhor. E assim como o povo que era alimentado no deserto também era suprido das suas necessidades, e a água também era levada. Sansão também, em meio às lutas, em meio aos seus embates, lutando por causas que na ótica humana seriam causas relevantes da sua carne, relevantes da sua soberba. Mas o texto vai nos dizer que os embates de Sansão também são embates providenciados por Deus, para que pudesse ser destruído o império filisteu. Em dado momento, Sansão derrota uma multidão de exército com uma queixada de boi, uma queixada de jumento. E com isso, ele foge e também sente sede, sente medo e vai orar e falar com o Senhor. Um homem poderoso, um homem cheio da glória de Deus, um homem inspirado também por Deus, um homem factível aos seus luxos, um homem factível às suas ganâncias.
Esse mesmo homem entendeu que agora já não era mais a força, já não era mais no jeito, não era mais na raça, e ele dependia do socorro vindo dos céus. Sansão ora e fala a Deus: Senhor, tu vais me deixar morrer aqui? Tu me deste a vitória, me deste esses homens na minha mão, e agora estou aqui perecendo. E o Senhor fez abrir a terra e ali brotou uma nascente de água. E ali Sansão se hidratou e seguiu a viagem. E esta mesma nascente jorra até hoje. Meu Deus, Águas aleluia! purificadoras. Glória Águas neste monte, que está lá até hoje jorrando, para que eu e você também possamos contemplar aquilo que Deus fez. Moisés fez a obra. Enquanto estava servindo com amor, Deus orientou ele a tocar com um cajado e saiu a água. Sansão, depois de lutar pela sua vida e julgar a causa do povo de Israel contra os filisteus, Deus também fez nascer a água. Porém, Moisés, no momento de ira, fazendo a obra de Deus, ele esmurrou a pedra. E Deus não permitiu ele nem sequer adentrar na terra prometida. Meu Deus! Na ótica humana, vamos dizer que Sansão é todo errado. Vamos dizer que Sansão não tem condições de estar na galeria da fé. Mas Sansão, com seus erros, Sansão no meio das suas vaidades, Sansão no meio das suas luxúrias, ele não percebeu que estava perdendo o chamado que Deus tinha com ele, a ordenança que Deus tinha dado à sua mãe e ao seu pai, da forma de criá-lo, da forma de alimentá-lo. E Sansão se apaixona por uma mulher filisteia. Seus pais não aceitam. E nós também, muitas das vezes, se nossos filhos se apaixonarem por uma menina que não seja crente, nós também vamos nos levantar contra. E eles perguntam a ele: não tem entre nós alguém que você possa tirar como esposa? Sansão diz que se agrada. E às vezes nem tudo que está errado também não está certo. Porque começou ali a profundidade e a estimulação do Espírito de Deus na vida de Sansão. Sansão foi visitar a namorada antes do casamento. E ao entrar numa estrada, um leão novo se apresenta a ele. Interessante que a todo momento leões pulam no nosso caminho, tentam destruir a nossa fé, tentam nos afastar da presença de Deus, tentam desmistificar tudo aquilo que foi dito ao nosso respeito, das revelações que o Senhor foi colocadas para nós, ao nosso respeito. Muitos de nós também somos como Sansão, projetos emergenciais, e até mesmo antes de nascer, o Senhor avisou os nossos pais e os nossos avós que nasceria de cada um deles alguém especial na vontade de Deus, que seria um projeto nas mãos do Senhor, que seria uma bomba no terreno dos filisteus, que iria fazer a vontade do Senhor e seria usado como instrumento poderoso. Talvez sejamos eu e você sentado nessa catedral da fé. Talvez sejamos eu e você. E se ainda não chegou o momento de não ser nós, também será na nossa descendência e filhos ou netos. Porque também fazemos parte da Israel Santa, da Israel Imaculada, a Israel que vai entrar no céu. O leão novo apresentou-se na frente de Sansão.
tomado pelo Espírito de Deus e rasgou ele no meio e seguiu adiante. Felizmente, Sansão ficou tão envaidecido com o agir de Deus sobre ele, que ao retornar ele foi ver o corpo do defunto. E ali a abelha fez o mel, colocou ali, depositou o mel, e ele se lambuzou no mel da proibição de Deus, no mel que afastaria ele no início do seu nascimento. Não tão pouco ele leva para casa aquele mel e oferece aos seus pais. E aí que nós devemos ter o cuidado de estar sempre alerta, entender da onde vem a provisão das mãos dos nossos filhos. Porque o recurso ainda vem das nossas mãos. E mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que sejam momentos de celebração, nós devemos entender que o leão sempre vai pular na nossa frente. Porque ele quer atacar o nosso chamado, ele quer nos destruir, ele quer nos parar, ele não quer que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. Aleluia! E ele vai atuar na nossa vida em formas aonde ele acha que é capaz de nos derrubar. Vai tocar na nossa família, vai tocar na nossa mente, vai tocar no nosso casamento, vai tocar na nossa porta de emprego, vai tocar nas nossas finanças, porque ele entende ali que é uma maneira de nos destruir, uma maneira onde nós colocamos os nossos corações. E nós devemos ter o cuidado de não sermos direcionados e assustados no caminho por leão novo. Interessante que Davi também luta com o leão. Interessante que na palavra nós vamos ver contrapontos que vão ter criaturas maiores e mais difíceis de ser derrotadas. Gigantes, ursos. E nós, pescadores de homens, nós, pastores de ovelhas, líderes de departamentos, pequenas criaturas que, cheias do Espírito de Deus e da audácia derramada pelo Espírito Santo, fazemos a obra de Deus, acreditando que mesmo na luta, na dificuldade, e mesmo na falta, e mesmo na abastança, e mesmo onde os aplausos estão ao nosso redor, e mesmo que as agendas estão sendo propagadas e espalhadas pelo canto, em momentos onde o nosso nome está em meio de banners, e a gente prega aqui, prega ali, em momentos onde a gente está cansado e acha já que a chamada já não é mais suficiente, e talvez o templo, o tabernáculo, a concessão permitida a Deus para que nós possamos exercer a providência divina na nossa vida por causa do resgate não seja mais necessária, e nós desprezamos a honra que Deus nos deu, nós desprezamos a chamada que Deus nos deu, o projeto que Deus nos deu de ir adiante, pegar a palavra, adentrar o terreno filisteu. Nos afastamos, desprezamos a honra de Deus, desprezamos o óleo que foi derramado sobre as nossas cabeças. Acreditamos que credenciais são superiores, e nesse momento nós vemos que somos tão parecidos como Sansão, e não temos poderes, não rasgamos leões com a mão, não destruímos exércitos com queixada de jumento. Sansão também é pego por fragilidade.
sempre uma vida amorosa errada, complicada. Sansão sempre está Aleluia, Deus! Aleluia! movido a paixões, e talvez paixões nos levam a sepulcros, nos fazem tocar em sepulcros, nos fazem amar quem não devemos amar, falar os nossos segredos que Deus tem conosco, as revelações que Deus nos dá e que é para nos edificar, nos levantar, contar os nossos segredos e principalmente os segredos revelados de Deus para nós, para que não devemos revelar. Sansão não consegue lidar com chantagens emocionais. Sansão não consegue lidar com chantagens. E aí começa a dizer a sua fraqueza. Para o homem é uma fraqueza que quer destruir. E às vezes se aproximam de nós. Porque querem entender e descobrir por que é que Deus usa. Por que é que Deus enche? Por que é que Deus faz? E talvez olhe e não consegue aceitar porque usa tanto de uma forma e o outro não usa de tanta forma. Meu Deus! Aleluia! Talvez a aproximação demais fez Sansão se perder no caminho. Meu Deus! E Sansão a todo momento sentia prazer em brincar com o perigo. E ele sabia que ele era nazireu. E o seu chamado nazireu já estava corrompido. Na sua festa de casamento ele já havia bebido. Ele já tinha tocado em defuntos. Já tinha se alimentado de coisas que não devia se alimentar. E esse é o grande mistério. Meu Deus! Estamos por aí em agendas. Estamos por aqui trabalhando na casa de Deus, achamos que somos perpétuos. Meu Que a Deus! glória de Deus é nossa. Meu Que somente nós podemos fazer o trabalho. Quando soltar a carne e o Espírito de Deus já saiu já há muito tempo. Meu Deus! O que adianta ter tanta glória na terra? O que adianta ter tanta luxúria e recepções aonde vamos pregar, aonde vamos cantar, irmãos? O que adianta tudo isso se nós estamos também deixando a nossa raiz? Não sentimos mais prazer de entregar na nossa casa, não sentimos mais prazer de cuidar dos nossos adolescentes, não sentimos mais prazer de estarmos, aleluia, com a nossa mocidade. Sentimos nem mais vontade de termos tempo de ensaiar com os nossos departamentos. Falar de obras de Deus e sair para a rua para evangelismo. No tempo atual é difícil. Mas a comissão veio para mim e para você. A comissão veio para o Sansão e para a gente. Sansão teve que lutar. E no final da sua vida, e eu corro para o encerramento da mensagem, ele conta o seu segredo. Conta o seu segredo, padareiro. E suas tranças são cortadas e ele é desfeito ali o seu nascimento. O interessante é que Deus é tão maravilhoso e sabe nos alcançar quando estamos destruídos. Quando o nazireu está manchado, quando ele está ferido, quando ele está desfeito, aquele que se separou para Deus, aquele que colocou a sua vida a serviço de Deus, ele precisava buscar o sacerdote.
precisava dizer o seu pecado ao sacerdote, precisava levar ofertas para que viessem ser queimadas e o seu cabelo ser rapado para que viesse a crescer. E após 7 dias ele poderia retomar as suas atividades. Sansão não teve a oportunidade de estar na presença do sacerdote. Sansão não teve a oportunidade de reconhecer junto ao sacerdote que estava falho, que havia pecado. Mas Sansão orou ao Senhor. Não sabia que o conserto já havia sido feito. Mal sabia que o conserto na sua vida com Deus já tinha sido feito e novamente Nazireu iria retornar a ser. O interessante é que quando foi cortado suas tranças, o seu cabelo, o cabelo voltou a crescer. Cortaram sim o cabelo. Cortaram tudo que ele tinha, tudo que alegrava ele a fazer. Mas não cortaram a raiz. Voltou a crescer o cabelo de Sansão. E encerrando a mensagem, os filisteus comemoram no templo de Dagon. Um Deus metade homem, metade peixe. O mesmo Deus. E a gente vai ler lá em Jonas. O mesmo Deus que era cultuado em muitas nações. Se alegraram reunindo todos os príncipes, reis e todos os mais importantes para prestar um grande culto a Dagon. Mas mal sabiam que naquela tarde ou naquela noite, Sansão estava oferecendo a sua oferta de paz e sacrifício ao Senhor. Não tinha novilho, não tinha carneiro, mas tinha os filisteus para ele apresentar ao Senhor. Aleluia, Deus! E levado ao centro, aonde queriam ele para se divertir, pois cego estava, jogado no canto. Aquele projeto de Deus, agora cego, careca, incapaz, dependendo de pessoas para arrastá-lo por todos os cantos, para fazer até suas necessidades. Aleluia! Deus coloca ele no meio e pede que o soldado fale com ele. Me leva ao centro da coluna principal. E ali Sansão, colocado sobre a coluna principal do templo de Dagon. Encerramos assim a mensagem. Ora e fala com Deus. Senhor, que morram os filisteus. Só dessa vez. Me usa mais uma vez, Senhor. Nem que seja, Senhor, a última vez. Mas me usa, Senhor. Me usa, Senhor, para que eu possa cumprir o teu propósito na minha vida. Me enche do teu Espírito, Senhor, mais uma vez. Me capacita, Senhor, mais uma vez, Senhor. Me movimenta, oh Pai, com a sua presença gloriosa que não é minha. Ah, Senhor, eu te ofereço esse banquete nas suas mãos. E assim Sansão balançou aquela coluna central. E foi a terra, aquele grande templo filisteu. E uma geração de reis, príncipes, sacerdotes filisteus foram
mais. E Sansão foi maior na sua morte do que em toda a sua trajetória de vida. Sansão julgou Israel por 20 anos. E Israel durante 40 anos lamentou, ao ponto de dizer que as suas harpas estavam no salgueiro. Ao ponto de nós deixarmos as nossas harpas nos salgueiros e fingir que o Senhor já não é mais conosco, que o Senhor não está mais no barco conosco. O Senhor vai, nesta noite, levantar novamente projetos emergenciais para que retorne o local. Oh, irmão, pega a coluna central que está no meio, quebra tudo que está pela sua frente, que te prende, desprende do pecado, desprende da soberba, desprende da luxúria. Deixa Deus, reconhece novamente o Senhor e vai aos pés dele, porque o meu novo leva a morte. E assim foi a vida de Sansão. E assim é o alerta que Deus faz para os projetos emergenciais. Para não se perder no meio do caminho quando chegar a honra de Deus. Para não se perder no caminho quando chegar a separação de Deus para uma obra especial. Não despreze a honra que Deus te deu. Não despreze aquilo que Deus confiou a nós. Não despreze, irmão, aquilo que Deus colocou de mais precioso em nossa vida. Cuida para que o Espírito de Deus continue a te encher e que você venha ser uma bomba na mão do Senhor. O território filisteu. O território filisteu está aqui ao nosso redor. São 40 anos de uma geração perdida. Vamos novamente para a quinta geração. O Senhor quer levantar Sansões nessa noite. O Senhor quer levantar missionários nessa noite. O Senhor quer novamente reescrever um projeto e dizer que ainda está de pé a promessa que Ele fez. Não despreze, nunca despreze a honra que Deus te deu. E assim eu agradeço a oportunidade.